Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um número do programa Sociedade Aberta, que é a sua roda de conversa semanal de temas ligados à família e sempre encadeado com música. E hoje no programa Sociedade Aberta, o nosso tema de destaque é relacionamentos amorosos na era digital. É que nas últimas 2 décadas, plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, hoje X, transformaram a maneira como as pessoas se conhecem, interagem e mantêm seus relacionamentos. Essas mudanças são duplamente significativas na era digital, onde a comunicação online tanto pode fortalecer como também minar a qualidade do vínculo amoroso. E nós fazemos o programa de uma forma diferente, ou seja, fomos buscar duas figuras de igrejas cristãs para lançar um olhar sobre relacionamentos amorosos na era digital. Conosco temos o pastor Robson Meira, que é o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, boa tarde. Boa tarde, Aldair. Nós agradecemos a sua presença neste programa Sociedade Aberta. Eu que agradeço também o convite de estar aqui. Também conosco nós temos na Inicial Almeida, ela que é presidente da Sociedade de Socorro da Estaca do Mindelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Boa tarde também. Boa tarde, Aldair. Obrigado também por estar aqui conosco. Obrigado eu pelo convite. E você também, já sabe, pode participar. Temos as nossas redes sociais, também o nosso telefone habitual que pode dar a sua opinião. E mais à frente vamos abrir a nossa linha para então opinar neste programa Sociedade Aberta, hoje sobre relacionamentos amorosos na era digital. Pastor Edson, ou melhor, Robson Meira, nós gostaríamos de saber se é desafiante atualmente com os aplicativos e as redes sociais manter uma relação amorosa. Nós temos percebido daí que tem aumentado significativamente essas dificuldades de se relacionar nessa era digital. É lógico que toda relação ela é moldada pelo tempo e pela cultura, mas neste período que nós estamos vivendo das redes sociais, temos percebido exatamente um aumento significativo do ciúme, até mesmo na questão das desconfianças pela facilidade de estar conversando com terceiros. Mas um outro desafio que a gente tem percebido nesse período de redes sociais é justamente esta substituição do real pelo digital. E as pessoas têm diminuído muito esse contato pessoal, físico, de se relacionar, de sentir, de conversar face a face. Na Inicial Almeida, há mais desafios atualmente com os aplicativos que nós temos disponíveis e as inúmeras plataformas de redes sociais para as pessoas se comunicarem para manter um relacionamento, falo num casamento, num relacionamento em família também? Acredito que sim, acredito que vai depender dos casais, né? Os casais vão ter que definir quais são as melhores formas para nutrir e fortalecer o seu relacionamento. Eu costumo dizer que quando eu conheci o meu atual marido, eu não conheci ele pelo Facebook, eu não conheci ele pelas plataformas, eu conheci ele no físico, no real. Então, é isso que eu procuro demonstrar quando eu falo com as outras pessoas, é isso que eu quero que as outras pessoas possam conhecer. Que se existe sim, se as plataformas sociais estão fazendo desafios no nosso relacionamento, temos que procurar as melhores soluções para apagar essas dificuldades que estão trazendo para o nosso relacionamento. Que soluções que nós podemos ter então já agora? Quando eu estou em casa, eu procuro sempre procurar chamar a atenção do meu esposo para mim. Eu gosto de ter a atenção dele para mim. Eu gosto de sempre, se ele não está prestando atenção em mim, eu vou até ele, eu procuro fazer algo que ele goste, eu procuro colocar um filme para que nós possamos nos entreter, conversar mais, porque é conversando que nós vamos entender um ao outro, é conversando que nós vamos encontrar o carinho que nós temos um pelo outro. Então, em casa, as redes sociais, eu procuro sempre encontrar formas para distrair o meu marido e voltar a atenção dele para mim. E há outras formas que as pessoas em casa, falam de casal, mas também da família de uma forma geral, porque nós sabemos que isto
as tecnologias têm as suas vantagens e têm as desvantagens também. A tecnologia ela veio não para substituir, mas ela precisa ser um complemento apenas, né, das nossas relações. Mas, por exemplo, uma coisa que é muito importante destacar é que quando se há esse contato demasiado das tecnologias em casa, a gente precisa diminuir. Principalmente, por exemplo, no momento da refeição, sentado à mesa, evite. Momentos, por exemplo, do quarto para o casal, é o momento para estarem os dois conversando, estreitando a sua intimidade, como foi o dia, e não apenas se demorando um ao outro ali nas redes sociais, enquanto pegam no sono e daqui a pouco nem conversaram sobre o seu dia. E uma outra coisa também, né? É preciso entender de que as crianças que estão em formação, elas precisam ter limites no tempo do uso da internet, das redes sociais, até mesmo para ajudá-los na concentração, ajudá-los a manter uma boa relação interpessoal ali com todos os membros da família. O que a gente tem visto, Odaí, em muitos lares, são momentos onde a família chega em casa e cada um vai para o seu dispositivo móvel, né? Aí o pai está de um canto, a mulher está de outro, os filhos estão de outro lado, e não há mais essa interação face a face, essa interação real, né? Eu tive a oportunidade de ver um estudo que a geração Z, as pessoas que nasceram entre 1995 até 2010, normalmente estão com dificuldades em conversar pessoalmente. As pessoas estão a enviar mensagens, mas não conseguem ligar no telefone ou falar pessoalmente. Como é que vocês veem isso e como é que nós podemos, porque essa geração, quem nasceu em 95, 2010, deve estar a casar, deve estar a ter filhos, que geração é que vai produzir? Eu consigo me ver nessa faixa, né? Porque eu nasci desse limite de tempo, mas eu sempre gostei de expressar, eu sempre gostei de falar, é uma das coisas que a minha mãe gosta de dizer para mim, né? Eu sempre gostei de falar, então eu não tenho muito esse relacionamento com os dispositivos. O meu esposo gosta de dizer que eu não sou nada tecnológica. Então, Para uma jovem é difícil hoje, exatamente. Né? Então, eu gosto mais de falar, comunicar. Eu não vou dizer que eu não uso o meu telefone, eu não vou dizer que eu não envio mensagens, mas para mim eu me sinto mais à vontade em falar pessoalmente com a pessoa, estar numa comunicação verbal com a pessoa para que eu possa me sentir mais eu como pessoa. Ali nós podíamos dizer, primeiro vou perguntar, não sei se quer falar também dessa geração, as pessoas que nasceram entre 1995 até 2010, ou seja, como já sabemos que há problemas, está a ter problemas agora, mas pronto, eles vão educar as crianças, já estão a ter filhos, pelo menos essa maioria. Que geração é que vão produzir? O que é possível ainda fazer para que não tenhamos pessoas que não têm esse contacto emocional? Porque quando só através da tecnologia não há aquele contacto, as pessoas não querem o toque, não querem sentir a presença do outro, não querem falar com o outro, querem ir para a tecnologia, tirar aquela foto da refeição, ou a melhor refeição do mundo, coloca ali para... A gente tem visto que essa geração ela já nasceu imersa na tecnologia, na internet. E a gente não pode correr desta realidade, a gente precisa saber lidar com ela. Por exemplo, eles são muito bons de comunicação digital, mas eles têm um sério problema em comunicações reais. Eles têm problemas em comunicações intencionais. E por isso eu acho que a gente precisa criar ali formas de a gente estabelecer essas conexões pessoais, porque isso vai ser fundamental, tanto para o lado familiar, quanto para o lado profissional deles também, né? Então, essa quebra do digital para o real, ele é fundamental agora para essa nova geração. Principalmente porque eles já nasceram com isso, já nasceram estabelecidos na tecnologia e agora eles precisam se reencontrar dentro dessas conexões reais, né? Como é que nós podemos fazer, para, mesmo tendo as tecnologias, fazer com que as relações sejam mais genuínas, o emotivo esteja lá? Como trabalhar isso? Os casais hoje, que estão a educar os filhos também. Primeiro, as famílias precisam ter momentos que possa ter interação. Uma das coisas que a gente tem feito lá em casa, e eu acho que é importante observar isso, estudando como nós devemos tratar essa geração,
que está inerte na tecnologia, é justamente entrar dentro do mundo digital dele. Acompanhe, veja o que os filhos estão fazendo, para que você possa até mesmo saber lidar com eles, com as suas dificuldades de interação. Você pode criar também momentos de interação sem o uso da tecnologia, como jogos, conversas abertas, caminhadas, descobrindo novos hobbies. Uma coisa também que é muito importante é que nós precisamos, sim, ter esse momento, até mesmo com a própria natureza, né? Às vezes a gente perde muitas oportunidades da gente presenciar algumas obras do nosso Criador Deus, e a gente pode perceber exatamente essa ausência até mesmo do gosto de estar em minha natureza, em conversar, em passear, em criar novos hobbies. Então nós precisamos, como pais também, saber lidar com essa geração, criando oportunidades de interação. Ok, está a nos dizer que é necessário ter regras. Sim, sim. Os filhos precisam ser criados com limites, né? Limite de tempo. É nítido, por exemplo, que criança até os seus 3 anos de idade, ela não pode ter contato com tela, porque isso superestimula o seu cérebro e isso é muito prejudicial para a concentração. É por isso que nessa fase até um escritor, Nicholas Carr, em seu livro O Cérebro Superficial, ele coloca esse cuidado com as crianças em contato com a tela, porque eles têm diminuído muito a concentração, diminuído muito a interação social e tem aumentado muito a questão da depressão, ansiedade, o superestímulo causado pelas telas, né? Então é preciso haver limites. Na Inicial Almeida, que outras regras é necessário ter para, tanto dentro do casal, no relacionamento do casal, o relacionamento em família? Há que como criar esses limites, como disse agora o pastor Robson Meira? O pastor falou bem que nós devemos sim ter regras na nossa casa em que vamos mostrar para os nossos filhos o que realmente, eu acredito que quando nós queremos ensinar para os nossos filhos o que realmente significa família, nós precisamos ter essas regras. Eu lembro que quando eu percebi que eu estava me tornando mãe, eu fui à busca de muitas coisas que eu achei necessário, que eu deveria aprender para passar para a minha filha. A minha filha tem 3 anos e ela mostra ser uma criança muito inteligente. Nós temos também esse desafio, porque as crianças estão nascendo numa era também de muita inteligência. Então eu senti-me na necessidade de mostrar para ela. Eu também senti-me na necessidade de aprender coisas que vão trazer a atenção dela para mim. Eu fui aprender todas as músicas infantis, eu fui aprender jogos infantis que eu posso fazer dentro da minha casa, eu fui à procura de coisas que possam fazer com que a minha filha sinta-se à vontade em estar comigo. Ela é uma criança de apenas 3 anos. Então, é nesse ponto que eu preciso, é nesse momento que eu preciso trazer a minha filha para mim, para que ela saiba, que ela possa conversar comigo todos os tipos de assunto. É nesse momento que eu preciso fazer com que a minha filha fale comigo. Da sua prática, mas observando agora para dentro das igrejas, temos as tecnologias, temos os problemas nos relacionamentos, que muitas vezes é ligado às tecnologias. Há programas específicos, por exemplo, para falar com as famílias, para os casais? Há esses programas? Exatamente. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós temos um conjunto de recursos para as famílias, temos um reforço para as famílias, reforço para o casal, onde eles vão dar dicas e métodos eficazes que nós podemos colocar em prática dentro do nosso lar, colocar em prática dentro do nosso casamento, métodos eficazes que nós podemos fazer para solucionar os diferentes problemas que podem aparecer dentro da nossa casa. Também existe um texto muito importante que muitas das famílias da igreja, eles procuram encontrar ideias para colocar, para trazer a atenção da família para o lar, né?
Esse texto eu gosto muito dele, que é o texto A Família, Proclamação ao Mundo. Esse texto é muito importante para as famílias. Diz o quê? Em breves palavras, o que é que diz? Fala sobre o que é mais Esse texto fala da nossa natureza divina, fala da nossa... que a família foi pré-ordenada por Deus. O Pai Celestial, ele uniu Adão e Eva em casamento. E depois ele deu-lhes mandamentos que eles deveriam procriar e encher a terra. E então, conforme o texto, nós então há vamos... também a questão da responsabilidade dos pais, porque ultimamente nós temos essa tendência, pelo menos algumas pessoas, né, que têm filhos e acham que é o outro que é responsável por seu filho. Né? Há essa questão da assunção de explicar que é a responsabilidade do pai e da mãe pela educação do filho? É essa responsabilidade. Temos essa responsabilidade. E sobre o uso das tecnologias, há alguma orientação de como tirar o melhor partido das tecnologias para o bem da família e dos relacionamentos? A internet ele fornece inúmeras ideias de como você pode fortalecer a sua família. Então, quando nós realmente conseguimos separar uma coisa da outra, separar aquilo que vai ser prejudicial para o seu casamento daquilo que vai ser benéfico para o seu casamento, a internet vai ser uma grande valia, porque nós vamos encontrar inúmeras ideias que vai fazer com que vai dar formas e jogos e diversões que as famílias podem aproveitar. Então, existe sim a forma como o casal em si vai escolher o que vai permitir que a internet, como que a internet deve ser usada dentro do seu lar. Deixa-me ouvir também o pastor Robson Meira para nos dizer se há programas especiais voltados para as famílias e essa questão do bom uso das tecnologias. Como a gente sabe que há essa tendência em a gente buscar sempre a internet, o telemóvel, sempre para comunicação, pesquisa, nós temos programas que orientam como nós podemos usar da melhor forma possível para pesquisas, para se comunicar, para transmitir uma ideia, até mesmo para transmitir alguns valores, né, espirituais. Mas também a gente vem fortalecendo na Igreja Adventista alguns programas onde a gente trabalha muito mais o offline do que o online. Primeiro, toda semana a gente tem percebido que nós estamos muito distantes um do outro. Principalmente as comunicações estão tendo alguns ruídos. Então, nós frisamos muito esse contato pessoal, semanalmente, um na casa do outro, para relações sociais, para se unirem, conversarem, conhecerem um ao outro, muito mais do que simplesmente estar nos grupos ali da igreja, conversando, trocando alguma ideia, mas ali no real. Até mesmo... encontrar as pessoas. Exatamente. Mesmo. Eu acho que a gente perdeu muito essa essência de se encontrar, de conversar, de ter essa relação real. E a pandemia também, até certa forma, acabou por afastar as pessoas. Exatamente. Apesar que assim, eu imaginei que nós estaríamos ainda muito longe com relação à pandemia, por ter nos afastado, mas pelo contrário, a gente voltou tendo essa necessidade de estarmos juntos, né? Tanto é que existem programas que nós realizamos há muitos anos, que nós chamamos de Clube de Desbravadores. Isso agora é para os juvenis e jovens, que é a idade mais afetada pela tecnologia. A partir dos 10 anos. A partir dos 10 anos até os seus 15, 16 anos. E eu estou falando dentro da minha realidade, que eu tenho uma filha de 16 anos e uma de 13 anos. Ali são programas muito lúdicos de escotismo, acampamento em meia natureza, atividades recreativas com outros jovens e juvenis, para justamente... E nada da telemóvel. Nada. É aquele momento que a gente está realmente nos desconectando da tecnologia para que a gente possa se conectar um ao outro ali. São atividades que realmente têm trazido muito crescimento pessoal e social para os nossos juvenis, e isso faz com que eles não fiquem tão dependentes assim de rede social. É lógico, a gente precisa ensinar de maneira correta, para pesquisa, para comunicar, para transmitir alguma ideia, algum valor, mas ele não pode substituir as nossas relações sociais, né, pessoais. E a partir deste momento pode participar, envia as suas mensagens para as redes sociais. Já temos uma primeira telespectadora em linha, Hermi Cruz. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Hermi, em um minuto nós gostaríamos de saber qual é a sua contribuição neste programa Sociedade Aberta,
hoje falando de relacionamentos amorosos na era digital. Sim, sim. Por acaso, é um tema bem conveniente. Posso dizer que hoje em dia as relações interpessoais estão mais afastadas. Os jovens principalmente têm dado atenção mais à tecnologia, ao mundo digital do que ao mundo real. E muitas vezes as pessoas acabam por conhecer através das redes sociais com o conhecimento que as pessoas querem transmitir. A pessoa normalmente vai fornecer informações que lhe convêm. E a outra parte não vai conhecer a real personalidade da pessoa. Quando vão se relacionar mais de perto, normalmente essas relações vão falhar. Vão falhar em maioria, porque a realidade vai condizer com verdades diferentes. E posso dizer que podemos relacionar esse mundo digital, esse factor amoroso digital, com a depressão, que hoje em dia vê-se muito. As pessoas podem estar um ao lado do outro, mas não convivem. É aqui que traz o vazio, que vai criar expectativas, as pessoas estão sempre à procura de algo que não têm. E aí vai surgir a frustração, que vai indicar para um caminho da depressão. Está bem, Hermi Cruz, nós agradecemos a sua contribuição neste programa Sociedade Aberta. Muito obrigado. Nada, obrigada eu. E tivemos, portanto, Hermi Cruz. Ela trouxe um elemento que pode ser interessante aqui para a nossa conversa, tendo em conta esse afastamento. Ela diz que muitas pessoas, por exemplo, veem uma pessoa na rede social, o que essa pessoa normalmente tem hábito de postar, as fotos em viagens ou quando está com os amigos, aquela sensação de viver num mundo super feliz. Depois a realidade, quando for conhecer outra pessoa, é completamente diferente. Que comentário faz o que diz aqui a Hermi Cruz? Muitas vezes você vai ver uma vida de uma pessoa e você vai dizer, nossa, eu gostaria de viver como essa pessoa. Essa pessoa Mas é feliz. quando cai na realidade? Quando você vai ver a realidade da pessoa, você entende, você muitas vezes vai ver que a sua realidade às vezes é a melhor. A decepção que você vai ter ao descobrir o que realmente acontece na vida, você vai ver que essa pessoa usou a tecnologia para se esconder do mundo. Então, E pode trazer outros problemas, como depressão. Exatamente. A depressão é uma da novidade da época. A depressão, ela vem porque as pessoas tendem a esconder a verdadeira face dessas pessoas, o verdadeiro ser delas, e então a depressão vem porque na vida real os problemas já estão lá. Pastora Robson Meira, como é que vê, que comentários estaria a fazer do que disse aqui a telespectadora Hermi Cruz? É muito real essa ideia idealizada das redes sociais em mostrar uma família feliz, uma família que sempre está usufruindo do bom e do melhor. E aí, quando você começa a fazer esta comparação com a sua vida, realmente há uma tristeza. Só que quando nós fazemos com que as nossas relações se tornem também prazerosas, buscar sair, caminhar, conversar, mostrar realmente para a sua família que você se interessa por ela e não apenas tentar idealizar, chegar a uma situação que não é a sua realidade, isso vai fazer com que a tua própria relação conjugal e familiar com seus filhos possa melhorar também, né? E temos uma outra telespectadora em linha, Celestina. Olá, boa tarde. Boa tarde. Pode estar à vontade em português ou em crioulo para nos dizer que contribuições também pode nos dar sobre este tema, relacionamentos amorosos na era digital, ou seja, no mundo das redes sociais atualmente. Bom, a minha opinião é do tempo de nós namorar 30 anos antes de casar, e eu já me fui 43 anos de casar. Uau! Então, achar que deveria ser um relacionamento muito superficial por causa de pessoas que se conhecem bem.
um ao outro. Então, Isto bate sempre naquele intuito de fantasia. E por isso, relacionamentos que são duradoros, tinha uma complicação menor de pessoas que temos desconhecidos realmente. está bem. Não te agradecer a participação. Muito obrigado. Obrigada. Portanto, ela também trouxe um elemento aqui agora interessante, né? E eu gostaria de vos ouvir, mas introduzindo essa questão, o namoro. Ela disse que o namoro é importante. Hoje as pessoas não se conhecem. As pessoas, por causa das redes sociais, não é esse conhecimento. O namoro é assim. Então, pergunto, com certeza, ela tem 43 anos, casada, muito mais velha, em termos da vossa vida, posso dizer assim, como é que comentários ou como é que interpreta essa questão de o namoro é importante para um relacionamento? Eu, por experiência própria, foi na fase do meu namoro em que eu defini muitas prioridades que eu iria levar para a vida no meu relacionamento. Foi na fase do namoro em que nós definimos o nosso relacionamento com Deus. Foi na fase do namoro que nós definimos como é que iria ser o nosso lar. Foi na fase do namoro em que definimos prioridades que nós iríamos colocar sempre em primeiro lugar na nossa vida conjugal. Então, para mim, a fase do namoro foi a fase mais importante. Foi a fase em que eu conheci o meu parceiro, foi a fase em que eu tive a certeza que era ele a pessoa que eu queria casar, foi a fase em que eu tive a certeza que eu iria dizer sim no momento do casamento. Então, foi a fase do namoro em que eu tive a certeza de que eu descobri muitas coisas em relação ao meu parceiro. Essa fase foi muito importante para mim. Então, para os jovens, a fase do namoro é assim. O meu conselho é que eles devem aproveitar ao máximo essa fase do namoro para conhecer os seus parceiros, para conhecer quem realmente eles são, porque eu gosto de uma frase que diz que nós fazemos uma escolha e depois nós amamos a nossa escolha. Então, mas essa escolha será feita nessa fase do namoro. Porque é depois do namoro que vem o casamento. Eu costumo dizer para o meu marido é que eu não namorei para casar, mas sim, eu casei para namorar. Então, eu procuro apaixonar-me pelo meu marido todos os dias. Eu quero apaixonar-me por ele todos os dias. Então, eu sempre vou dizer isso para ele. Embora nós já estejamos casados quase 5 anos, mas ele continua sendo o meu namorado. Ele continua sendo o homem pelo qual eu me apaixonei. Então, é isso que os jovens devem procurar descobrir no relacionamento deles. Eles têm que procurar descobrir as formas de continuar a acreditar naquele amor o resto da vida, para toda a eternidade. Também a pastora Robson Meira sobre essa questão do namoro. O namoro é importante e que tipo de namoro? Até importante fazer essa ligação com o namoro e também as relações nesse período digital. É importante a gente conhecer de que durante as nossas relações ali, vai conhecendo quem que é o parceiro, quem que é a pessoa, também a gente precisa perceber ali, nessa relação pessoal, algumas linguagens não verbais, que normalmente é o que mostra exatamente quem a pessoa é. É muito fácil a gente falar o que a gente gosta, os planos, os sonhos, mas essas linguagens não verbais, eles de fato, ele transparece quem é a pessoa. E é aí, nesses momentos, que você vai entender com quem você vai estar casando futuramente, né? É importante a gente observar também as suas relações, como ele trata os amigos, como ele trata os seus pais, seus irmãos, pois é dessa forma que ele vai te tratar futuramente. Então não adianta a gente fechar os nossos olhos e conhecer a pessoa somente pela tela de um telemóvel, ou pela internet, ou algumas mensagens que ele envia para você pelas redes sociais, mas a gente precisa conhecer ele de fato, como ele se relaciona com as pessoas, como é que ele fala com a sua linguagem não verbal, né? Como ele vai te tratar futuramente, vai tratar também os seus filhos, né? Uhum. Então, nesse caso, é necessário este namoro que deve ser mais presencial. Sim. Mas e as pessoas que namoram à distância? Nós temos muitos casos, há casos
Como é que ficamos? O que é que nós podemos dizer a essas pessoas? Há bons exemplos também. Sim, As pessoas que se conheceram através das redes sociais, têm um bom casamento e são excelentes pessoas na sociedade e em família também. Acho que é importante também, essas ferramentas digitais, eles ajudam a encurtar um pouquinho a distância, com videochamadas, mensagens instantâneas, mas ele não pode substituir o contato pessoal. Sempre que houver oportunidade, precisa haver muito mais interação pessoal. Eu acho que é importante destacar também que, para uma relação ser ainda mais efetiva e efetiva também, é preciso ter um limite. Por quanto tempo eu vou continuar tendo meus relacionamentos à distância? Eu acho que é importante observar isso, porque não tem como a gente conhecer totalmente a pessoa, ou até mesmo conhecer as suas reações estando distantes. Então, priorize ter um período mais curto à distância. No momento que vocês estiverem juntos, converse mais, troque mais ideias. Eu acho que é importante a gente também ter esses momentos de interação, de conversas sinceras, né? E direto ao ponto de como ele quer chegar amanhã, quais os seus sonhos, quais os seus objetivos, não apenas contando sobre situações irreais que a própria internet ela vem alimentando a gente, né? Como é que nós podemos criar o equilíbrio entre o online e o offline? Ou seja, com a tela à frente e também aquele momento de estar juntos. Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos fazer esse equilíbrio entre o offline e o online? Por exemplo, há gente que gosta de estar com o telemóvel, tem que responder, e há pessoas que chegam em casa e dizem claramente: no meu trabalho eu não consigo responder as mensagens. É a hora que eu cheguei em casa que eu tenho que responder as mensagens, que eu tenho que ver as notificações, que eu tenho que ler as notícias online. Eu vou compartilhar neste momento com vocês um caso bem prático que está acontecendo atualmente no meu lar. É que nestes dias o meu esposo ele tem trabalhado muito com a internet. Então ele tem recebido mensagens e então como ele digamos, ele está trabalhando em casa, então isto para mim eu consigo quando eu chego em casa do trabalho eu quero ter a atenção do meu esposo, eu quero conversar com ele, contar para ele como é que foi o meu dia, eu quero me expressar. Mas normalmente, às vezes, quando eu chego em casa, é o momento em que ele vai estudar online, é o momento em que ele vai responder às mensagens, é o momento que ele também encontra o tempo para fazer o trabalho dele. E como é que fazem esse equilíbrio? Tentem fazer esse equilíbrio. Esse equilíbrio eu encontro, então agora eu volto a atenção para a minha filha. Então, eu vou tentar manter a minha filha longe das telas enquanto o meu esposo se mantém ocupado. Então, o meu equilíbrio eu dou atenção para a minha filha, faço alguma atividade recreativa com a minha filha, eu levo ela para passear, para que o meu esposo possa trabalhar, eu levo ela para visitar alguém, eu faço alguma outra atividade com a minha filha. Depois eu procuro sempre estabelecer o tempo que o meu esposo vai estar em casa. Depois, quando esse tempo que para mim já chega, eu chego em casa e então eu procuro aquele momento offline, aquele momento só nosso, aquele momento em que nós vamos ver um filme, nós vamos jantar, nós vamos conversar. Eu vou perguntar como foi o trabalho dele online, como é que ele se saiu, como é que ele está se sentindo com o trabalho dele. E é esse momento, é dessa forma que eu tenho conseguido. Ou seja, com o seu caso prático, também uma forma também de orientar outras pessoas. Pergunto-lhe também como fazer este equilíbrio. Há outras dicas de como fazer esse equilíbrio, para além deste caso prático dela? Acho que é importante a gente definir tempo, o horário que você vai usar ele e também locais. Olha, quarto não. No momento da mesa, da refeição, não. São regras que você pode colocar dentro do seu lar, exatamente estabelecendo limites de tempo e limites de locais. Mas também eu acho que é importante a gente colocar aqui como uma sugestão de nós criarmos momentos onde nós vamos estar trabalhando fora das tecnologias, né? Uma caminhada, quem sabe uma recreação, onde nós podemos fazer ao ar livre, um momento com a família, um momento de conversa, de interação social. Acho que todos esses são pontos válidos para que nós possamos colocar e fazer esse equilíbrio entre o online e o offline, né? Temos agora Solene em linha também, uma outra telespectadora, a nossa última neste programa de hoje.
para também, talvez, para nos dar dicas ou para fazer a sua intervenção. Também tem 1 minuto. Olá, boa tarde, Solene. Boa tarde. Tem 1 minuto para nos dizer essa questão de relacionamentos amorosos na era digital. Está bem. O tema, para mim, ele é um tema complexo, porque normalmente eu estou a casais de feito profissional na rede social e, na realidade, esses são passados. Tá bem, eu nunca consegui perceber a última parte. Está a repetir, por favor? Esse tema, para mim, ele é um tema complexo. Porque normalmente vou olhar casais de ser perfis nas redes sociais. Está entendendo? Sim, sim. Devido a um vídeo nas redes sociais que na realidade se pode dizer, eu estou passada. Está bem, percebi. Muito obrigado, Solene. Obrigado pela sua contribuição também neste programa. Ela disse, por exemplo, há pessoas que apresentam uma imagem nas redes sociais, pois no dia a dia não tem nada a ver. Ou seja, vivem de aparência através das redes sociais. O que é que diria a essas pessoas? É por isso que precisa ter maior interação, criar momentos para estar juntos, né? Conhecer a pessoa na realidade. Uma coisa é você colocar uma imagem na internet, nas redes sociais, daquilo que você não é. A outra é você conhecer de fato ela presencialmente, né? Como é que ela fala, como ela reage, como ela trata as pessoas. Tudo isso não tem como. Isso vai ser nas relações pessoais, reais. E isso a gente não consegue esconder atrás de uma tela. Isso vai ter que ser conhecido realmente presencialmente. Por isso que toda relação, tanto a relação amorosa quanto a relação de pai e filho, ele pode sim ter momentos de interação pelo digital, mas o mais precioso momento é justamente esse das relações pessoais, reais e próximas. Tenho aqui agora uma mensagem, eu vou dirigir para si, depois também comento, primeiro para na Inicial Almeida, o telespectador Ricardo Jorge, aqui a dizer que dicas é que poderiam dar para ter maior este equilíbrio, tendo em conta hoje em dia, hoje em dia tudo é através das redes sociais. A amizade parece genuína nas redes sociais. Que dicas é que podia dar para talvez para fazer este equilíbrio, creio eu? Mais este equilíbrio, que outras dicas é que podiam dar para não pôr em causa também os relacionamentos, os casamentos, a família? Eu gosto de pensar que uma dica que para mim eu acredito que é muito bom no meu relacionamento é que eu publico aquilo que é real, aquilo que realmente aconteceu comigo, aquilo que realmente é a forma como eu me sinto. Então eu vou publicar aquilo. Eu não vou publicar algo que depois alguém vai me perguntar e eu não vou saber explicar. Uma outra forma é você precisa principalmente se sentir bem no seu relacionamento. Hoje muitas pessoas vão comentar e muitas vezes nós vamos querer dar respostas a esses comentários. Não, eu acredito que ninguém consegue explicar algo que ele não está vivendo. Então ele simplesmente vai lá, publica e deixa lá. Então eu gosto de publicar aquilo que eu estou vivendo, porque assim também eu vou conseguir, eu vou me sentir ou seja, mais não à vontade. reage aos comentários também. Exatamente. E muitas vezes as pessoas, aquilo que ele publicou, ele nem reage. Também para si. Como? Eu acho que é importante a gente também destacar, acho que evitar esse excesso de exposição, né, dos casais. A gente tem visto muita exposição, tanto por parte dos homens quanto por parte das mulheres. Eu acho que também a gente precisa ser transparente em nossas conversas, né? Evitar esconder alguma coisa do nosso cônjuge, alguma conversa, alguma interação. E tomar cuidado também com as curtidas, comentários, compartilhamentos, porque isso acaba ocasionando ruídos na sua relação com o seu cônjuge, né? São dicas, eu acho que práticas que a gente pode colocar no dia a dia, de como a gente pode evitar esse constrangimento, esses espinhos aí nos relacionamentos, né? Quase mesmo para terminar, 1 minuto para cada um, ainda sobre os relacionamentos amorosos na era digital, como utilizar melhor ainda, tirar melhor partido das tecnologias para manter um relacionamento forte, firme. É possível fazer isso? Como?
Se é possível e como? Acredito que é possível. É possível, sim, quando nós utilizamos a internet, utilizamos as redes sociais de forma saudável. Os aplicativos também. Os aplicativos, de forma a fortalecer o seu relacionamento. A partir do momento que você vai utilizar uma rede social e ele está te afastando do seu companheiro, do seu namorado, do seu esposo, ele não está fortalecendo em nada. Então, por isso que nós estamos aqui a falar neste programa, que nós precisamos encontrar um equilíbrio entre o online e o offline. Então, nós precisamos definir realmente aquilo que vai fortalecer o nosso casamento. Eu quero trazer aqui um texto de Efésios, capítulo 5, verso 15. É um texto antigo, né, da Bíblia, mas olha o que ele fala. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Essas palavras, eles ecoam exatamente esse período que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter sabedoria com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente interage. Nós precisamos também colocar aqui tempo e com prudência, para que nós possamos usar de modo muito especial o nosso tempo nas redes sociais, né? E até mesmo usar com sabedoria o nosso tempo nas nossas interações pessoais. Mas também, quando a gente olha para cá e a gente olha para essa realidade que nós estamos vivendo, ter sabedoria para não olhar com muitas distrações que nós encontramos nas telas, né? Eu acho que sabedoria é o que define, eu acho que essa nossa relação entre as redes sociais e as nossas relações pessoais. Eu agradeço a presença dos dois neste programa Sociedade Aberta, com este olhar, a partir dos vossos conhecimentos pessoais também, e este olhar também de pessoas que são cristãs, que frequentam a igreja, que vivem o Evangelho, né, de cada um da sua forma, e trazer esse olhar sobre os relacionamentos amorosos na era digital, porque há muitas famílias que estão a ser dizimadas por causa disso e há muitos problemas que acontecem, as pessoas não estão a saber tirar maior e melhor partido das tecnologias. Obrigado aos dois por estarem aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado, Daí. E aqui no programa Sociedade Aberta falamos hoje dos relacionamentos amorosos na era digital. Voltaremos a estar juntos agora depois do Carnaval, lá para o dia 11 de março. Vamos estar já no mês das mulheres, agora a olhar para o papel social das mulheres com foco na prevenção do abuso, os diferentes tipos de abusos, tanto que existem contra as crianças, contra as meninas, contra as mulheres também. Isto no programa do dia 11 de março.